Olá, pessoal. Essa aula nós vamos aprender a função conte-se. Para que nós vamos usá-las? Para contar em quantas disciplinas o aluno está aprovado e em quantas ele está reprovado. No nosso caso aqui, a gente vê que são 2 reprovações e 4 aprovações, mas porque a planilha é pequena. Se fosse uma planilha muito extensa, essa contagem é difícil, né? Então, vamos fazer o cálculo e calcular isso para a gente de uma forma bem fácil mesmo. Vamos lá. Igual, conte, ponto, se, abre parênteses, e aí o intervalo, né, a coluna na qual você quer fazer a contagem. No caso aqui, a coluna G. Clica na primeira célula, pressiona a tecla Shift e clica na última, certo? Ponto e vírgula. Ó, toda vez que a gente vai colocar uma fórmula, quando a gente coloca o nome da fórmula e coloca o parêntese, vai aparecendo aqui o que você tem que informar, tá? Então, no caso da função conte-se, intervalo, nós já fizemos, ponto e vírgula, sempre é ponto e vírgula, e o próximo passo, no caso, é o critério. Qual é o critério? Nós vamos contar se nesse intervalo, ele vai contar somente se tiver a palavra, no caso aqui, aprovado, tá? Então, nesta célula aqui, vai ter o resultado da função conte-se. Conte-se, esse intervalo, constar a palavra aprovado, tá? Esta palavra aqui, aprovado. Tecla Enter e ele contou 4. Legal, né? Então, nós copiamos para cá para fazer a fórmula do reprovado, a contagem. Só que tem um detalhe. Ia esquecendo, uma outra forma de copiar é assim, ó. Você coloca o mouse, tem essa pontinha aqui na célula. Você coloca o mouse aqui no canto inferior direito, né? De forma que ele fique uma cruz. Você clica e arrasta para baixo e ele copia. Só que no nosso caso, ele copiou, mas calculou errado, porque nós sabemos que aqui tem 2 reprovações. E por que ele calculou errado? Na realidade, quem fez errado fomos nós, tá? Por quê? Quando a gente copia uma fórmula de uma linha para outra ou de uma coluna para outra, quando a gente copia de uma coluna para outra, ele vai mudar as colunas, tá? E quando a gente copia de uma linha para outra, ele muda as linhas automaticamente, tá vendo? Ó o intervalo. G2 a G7. E aqui, no reprovado, G3 a G8. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele pegue sempre daqui do G2. Sempre do G2. Então, o que a gente faz? A gente fixa o intervalo, tá? Como que se faz isso? Você vai lá na primeira linha onde você fez a fórmula. Você coloca entre as letras da coluna, né? Um cifrão. Entre as letras do intervalo, põe um cifrão, tá? E tecla Enter. E aí, dessa forma, você está fixando esse intervalo de tal modo que quando você copiar, ele não vai mudar o intervalo, tá? Então, vamos copiar e, ó, contou certinho, tá vendo? G2 a G7, G2 a G7. Beleza? Facinho, né? Função conte-se é uma mão na roda quando nós temos uma planilha muito extensa e queremos fazer esse tipo de contagem. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Não esqueçam de salvar e compartilhem o vídeo aí. Curtam também, tá? Que isso ajuda muito na divulgação do canal. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí para ficar sabendo sempre quando tiver uma
nova aula. Ok? Tchau, tchau, pessoal.